Você sabia que um papa desafiou heresias e reconstruiu Roma em meio ao caos? Prepare-se para descobrir como São Celestino I não apenas restaurou a grandiosidade de Roma, mas também moldou a Igreja com reformas inesperadas e decisões polêmicas. O mais intrigante? Suas ações transformaram a história da cristandade e ainda influenciam nossa fé hoje. Fique até o final, pois também faremos uma oração poderosa para fortalecer seu espírito. Não perca essa revelação surpreendente. A data de 27 de julho é mais do que uma simples marca no calendário para muitos cristãos, é um dia dedicado à memória litúrgica de São Celestino I. Imagine uma data que transcende o tempo e continua a iluminar a espiritualidade e a devoção de milhares. São Celestino I, conhecido por sua influência monumental na Igreja, é celebrado precisamente nesta data. Ele nos lembra de como a fé e o compromisso com os valores cristãos podem moldar a história. Ao refletir sobre este dia, os fiéis podem sentir a conexão com um passado distante, mais vibrante, o que traz à tona a importância de nossa própria jornada espiritual. O 27 de julho é o momento ideal para os cristãos renovarem seu compromisso e se inspirarem na vida de São Celestino I. Em vez de tratar esta data apenas como uma lembrança histórica, aproveite para aprofundar sua própria prática espiritual e contemplar como os ensinamentos do Papa podem impactar sua vida cotidiana. Aproveite o dia para visitar uma igreja ou dedicar um tempo para oração e reflexão sobre os legados de São Celestino. A conexão com esses momentos históricos pode ser uma fonte poderosa de renovação espiritual. Enquanto você celebra o 27 de julho, pense em como os ensinamentos e as ações de São Celestino I continuam a influenciar a igreja e a vida dos cristãos até hoje. Não se trata apenas de lembrar o passado, mas de encontrar inspiração para o presente e o futuro. O próximo passo em nossa jornada é explorar a rica história de como São Celestino I se tornou Papa, e como sua eleição marcou o início de um pontificado significativo. Fique atento, pois a história de sua eleição revela muito sobre sua contribuição para a Igreja e o impacto duradouro de seu trabalho. São Celestino I não é apenas uma figura central na história da Igreja, mas também um símbolo de liderança e renovação. Nascido na Campânia, sul da Itália, São Celestino I foi eleito Papa em 10 de setembro de 422. Imagine o contexto histórico. Roma, uma cidade marcada por conflitos e invasões, precisava desesperadamente de uma liderança forte e inspiradora. A eleição de São Celestino I representou não apenas a escolha de um novo Papa, mas também a esperança de uma nova era para a Igreja. O papel de São Celestino I como Papa começou em um momento crucial, quando a cidade de Roma estava se recuperando das devastadoras invasões bárbaras. Sua eleição foi um marco significativo para a Igreja, simbolizando a determinação de reconstruir e revitalizar. Ao refletir sobre sua eleição, considere como ele enfrentou esses desafios e como seu exemplo pode inspirar a sua própria vida, especialmente em tempos de dificuldade. A eleição de São Celestino I em 422 foi mais do que um evento administrativo, foi uma resposta às necessidades urgentes da Igreja e da cidade de Roma. Assim como ele assumiu a liderança em um momento crítico, cada um de nós pode encontrar força e propósito em momentos de crise. À medida que exploramos suas contribuições durante seu pontificado, fica evidente como sua liderança e visão ajudaram a moldar a Igreja e a estabelecer práticas que ainda perduram. O próximo passo é entender como ele contribuiu significativamente para a restauração de Roma e a Igreja. São Celestino I não só assumiu o papado em um momento desafiador, mas também desempenhou um papel crucial na restauração de Roma após as invasões bárbaras. Imagine a cena, Roma devastada, com suas estruturas históricas em ruínas. Foi nesse cenário que o Papa São Celestino I entrou em cena, empenhado em revitalizar a cidade e a Igreja. Sua dedicação à restauração de basílicas, como a de Santa Maria em Trastevere e a de Santa Sabina, não apenas ajudou a recuperar a integridade física de Roma, mas também restaurou o espírito da comunidade cristã. Ao olhar para essas realizações, podemos ver como a determinação de São Celestino I transformou não apenas a paisagem de Roma, mas também a vida dos cristãos da época. Restaurar uma basílica era mais do que um ato físico, era uma afirmação da fé e uma renovação do compromisso com a Igreja. Você pode aplicar essa lição em sua própria vida, buscando maneiras de restaurar e renovar áreas que precisam de atenção, seja na sua vida espiritual ou em seus relacionamentos pessoais. A reconstrução de Roma por São Celestino I é um exemplo inspirador de como a liderança pode transformar a adversidade em oportunidade. A dedicação dele à restauração de Santa Maria em Trastevere e Santa Sabina não apenas reergueu as estruturas físicas, mas também fortaleceu a espiritualidade da comunidade cristã.
No próximo tópico, vamos explorar como ele ajudou a estabelecer o direito canônico, um legado que moldou a estrutura da Igreja e continua a influenciar o direito e a prática religiosa até hoje. O Papa São Celestino I foi um pioneiro na formação das bases do direito canônico, um marco essencial na estrutura da Igreja Católica. Imagine um mundo onde as regras e orientações da Igreja não estavam claramente definidas. Nesse cenário, São Celestino I surgiu com uma visão inovadora, a correspondência papal com cristãos leigos, além de autoridades e clérigos. Ao instituir essa prática, ele não apenas estabeleceu um canal direto de comunicação, mas também lançou as bases para o desenvolvimento do direito canônico, que ainda rege a Igreja Católica. A introdução da correspondência papal foi uma inovação fundamental que permitiu aos cristãos leigos expressar suas preocupações e buscar orientações diretamente do Papa. Pense na importância dessa prática, era uma forma de garantir que todos, não apenas os clérigos, tivessem voz na Igreja. Na sua própria vida, isso nos lembra da importância de ouvir e comunicar-se com aqueles ao nosso redor, garantindo que todas as vozes sejam ouvidas e respeitadas. O trabalho de São Celestino I na formação do direito canônico mostra como uma única pessoa pode impactar profundamente a estrutura e funcionamento de uma organização. Assim como ele moldou a jurisprudência da Igreja com suas reformas, você também pode influenciar positivamente seu ambiente ao promover práticas de comunicação e inclusão. No próximo tópico, vamos ver como suas reformas e defesa doutrinária desempenharam um papel vital na preservação da pureza da fé cristã e no combate às heresias. São Celestino I foi um papa conhecido não apenas por sua administração eficaz, mas também por suas reformas e pela defesa vigorosa da doutrina cristã. Ele proibiu que bispos usassem cintos e mantos semelhantes aos dos monges, uma medida que visava manter a simplicidade e a dignidade do clero. Essas reformas não eram meros ajustes de vestuário, mas simbolizavam um compromisso com a pureza e a integridade da liderança eclesiástica. São Celestino I mostrou que as mudanças, mesmo nas menores práticas, podem ter um impacto significativo na forma como a Igreja é percebida e vivida pelos cristãos. Além das reformas externas, ele foi fundamental no combate às heresias que ameaçavam a unidade da Igreja. Ao esclarecer dúvidas doutrinárias e combater erros teológicos, ele ajudou a preservar a ortodoxia cristã. O esforço dele para esclarecer a fé e corrigir abusos foi crucial para manter a coesão e a saúde espiritual da comunidade cristã. Imagine o impacto dessa defesa doutrinária na vida dos cristãos da época, foi um alívio em meio à confusão e uma reafirmação da verdade. As reformas e a defesa doutrinária de São Celestino I nos ensinam a importância de manter a clareza e a integridade em nossas próprias vidas. Assim como ele ajustou as práticas e defendeu a verdade, podemos refletir sobre como assegurar que nossas ações e convicções estejam alinhadas com nossos valores. Com isso em mente, vamos explorar a importância do Concílio de Éfeso, convocado por São Celestino I, e como ele ajudou a definir a doutrina cristã para as gerações futuras. O Concílio de Éfeso, realizado em 431 sob a direção de São Celestino I, foi um evento crucial na história da Igreja. Imagine a cena, 160 bispos reunidos para resolver uma das questões mais controversas da época, o dogma de Maria como Mãe de Deus. O Papa São Celestino I, preocupado com a crescente confusão doutrinária provocada por Nestório, que argumentava que Maria era apenas a mãe do homem Jesus e não de Deus, tomou a decisão de convocar este concílio. O objetivo era claro, garantir que a verdade sobre a natureza de Cristo fosse afirmada e aceita por toda a Igreja. O Concílio de Éfeso não foi apenas um evento eclesiástico, foi uma reafirmação da identidade cristã. Ao confirmar que Maria é, de fato, a Mãe de Deus, e não apenas a mãe do homem Jesus, o Papa São Celestino I ajudou a consolidar a doutrina cristã e a combater a heresia de Nestório. Pense na importância de assegurar que a verdade teológica esteja claramente definida para a unidade e a integridade da fé. Esse evento demonstrou como a liderança eficaz pode enfrentar e resolver disputas doutrinárias complexas. A importância do Concílio de Éfeso vai além do seu impacto imediato, ele estabeleceu um precedente para a resolução de disputas teológicas e moldou a doutrina cristã para as gerações futuras. Assim como o Papa São Celestino I lidou com questões cruciais em seu tempo, você também pode aplicar a lição de buscar clareza e resolução em suas próprias questões e desafios. Agora, vamos explorar os últimos atos e o legado duradouro de São Celestino I, que consolidaram seu impacto na história da Igreja. O final do papado de São Celestino I foi marcado por um fechamento digno e significativo. Em 15 de março de 432, ele emitiu seu último documento oficial, um ato que consolidou e selou seu legado. Este documento não foi apenas uma formalidade, foi uma declaração de suas crenças e decisões finais, refletindo o impacto duradouro de sua liderança.
Poucos meses depois, em 27 de julho de 432, São Celestino I faleceu, deixando um legado que continuaria a influenciar a Igreja por séculos. Após sua morte, as relíquias de São Celestino I foram transferidas para a Basílica de Santa Práxedes e para a Catedral de Montova, um testemunho de seu impacto e da reverência que ele ainda inspira. A disposição das relíquias em locais de importância e devoção sublinha como sua vida e trabalho foram celebrados e respeitados. Para os cristãos, essas relíquias não são apenas vestígios físicos, mas símbolos de fé e dedicação. O legado de São Celestino I transcendeu sua vida, moldando a história da Igreja e continuando a inspirar os fiéis. Seus atos e reformas estabeleceram fundamentos que ainda ressoam na prática da fé cristã. À medida que você reflete sobre sua vida, considere como você pode aplicar seus princípios de liderança e compromisso em sua própria jornada. A influência de São Celestino I oferece um modelo para o impacto positivo e duradouro que cada um pode alcançar. Com isso, terminamos a jornada pela vida e o legado deste notável Papa.